A glicação. Eu já falei de um processo que se chama a glicosilação, processo enzímico. Há um outro processo que aparentemente nada tem a ver com este, que é a glicação, que, como iremos ver, é um processo não enzímico que corresponde à reação de Maillard. Só que, no início da sua descoberta, como se pensou que era uma glicosilação, houve alguma confusão com o nome. Mas, como já disse, este processo da glicação é não enzímico. Às vezes, alguns autores usam um termo de glicoxidação para referir a processos oxidativos que ocorrem durante esta reação de Maillard. Como eu referi, houve alguma confusão e a confusão surgiu com a descoberta daquilo que inicialmente se chamou hemoglobina glicosilada, que mais tarde se veio a chamar hemoglobina glicada e que hoje chamamos de hemoglobina A1C. Por volta de 1955 foram descritas algumas frações pequenas de hemoglobina, que nos anos 60, entre 62 e 65, Samuel Habbah tinha terminado o seu doutoramento na separação de anticorpos e o seu chefe, Hermann Lehmann, disse que agora estava na moda separar a hemoglobina e, portanto, para ele ir separar hemoglobinas. E ele começou a separar hemoglobinas. Trabalhava no Irão, que além de ter uma zona do globo, que além de ter uma grande variedade étnica, tem uma elevada incidência de talassemias e anemia de células falciformes, e ele usava uma técnica que demorava cerca de 20 minutos e ia separando a hemoglobina em acetato, no papel de acetato, um suporte de acetato de celulose. Na altura ele estava a usar sangue, amostras de sangue que eram rejeitados dos hospitais universitários e do Centro de Transfusão de Teherão. E chegava a ter 300 amostras por semana e foi separando várias formas de hemoglobina. Muitas vezes descobria 5 a 6 formas de hemoglobinas diferentes. E havia uma que até aparecia com alguma frequência e que inicialmente foi considerado como um artefacto. Depois começou a ser chamada uma hemoglobina muito rápida. Só mais tarde que começa a trabalhar mais ligado não tanto com amostras rejeitadas, mas começa a ter amostras que muitas vezes sabia a procedência, é que começa a estabelecer uma relação com a diabetes. Mas ela foi inicialmente considerada como uma forma da hemoglobina A mais rápida e daí que foi inicialmente considerada como uma hemoglobina glicosilada. Só mais tarde é que se veio a perceber que não era esta alteração da hemoglobina, não era por um processo enzimático, mas por uma reação espontânea, e daí a mudança do nome de hemoglobina glicosilada para hemoglobina glicada. Mais recentemente, houve um esforço muito grande da indústria diagnóstica de standardizar o método de determinação e então, em vez de se determinar um conjunto de hemoglobinas glicadas, passou-se a determinar concretamente a chamada hemoglobina A1C, que é hoje em dia até um método muito importante no diagnóstico e controlo da diabetes. Como eu já referi, esta glicação surge na sequência da reação de Maillard. A reação de Maillard, apesar de ter sido descrita inicialmente por Ling e Malting em 1908, foi Louis Camille Maillard que acaba por descrever melhor a reação, sobretudo chamar a atenção que ela ocorria entre uma amina e um aldeído ou um carbonilo,
aqui temos, o que acontece é o ataque nucleofílico do par de elétrons não ligante do azoto, o nitrogênio, que vai atacar o carbono do carbonilo, do grupo carbonilo, aqui neste caso de um aldeído. E com esta ligação forma-se esta hidroxiamina, que depois vai perder água, formando uma imina ou uma base de chifre. Louis Camille Maillard, como eu referi, além de ter descrito a reação, teve também o dom de imaginar que ela poderia ser importante a nível biológico, porque percebeu que se ela se dá entre aldeídos e aminas, podia ocorrer entre os açúcares redutores, que têm o grupo aldeído, e aminas, aminas que aparecessem no organismo. A reação teve esquecida e por volta dos anos 40, quando começa a desenvolver-se a indústria alimentar, é retomada especialmente no estudo do escurecimento das frutas e seus produtos, concretamente das peras em calda. Só por volta, como referi, dos anos finais da década de 60, 67, é que se começa a estabelecer a tal relação com a diabetes e com a hemoglobina, que inicialmente se chamava glicosilada, e começa-se então a perceber que não era glicosilada, mas era fruto desta reação. Portanto, o que acontece no caso do nosso organismo é que o principal aldeído que temos é a glicose. E a glicose vai reagir com uma amina, pode ser de uma proteína, mas poderá ser outra, formando a tal imina ou base de chifre, que pode na mesma ciclizar, tal e qual como acontece habitualmente na glicose. Depois, numa segunda etapa, ocorre um rearranjo, chamado rearranjo de Amadori, que temos aqui a ver esta migração deste par de elétrons para aqui, e este hidrogênio a vir para este azoto. E depois, numa segunda etapa, esta dupla que estava inicialmente entre o carbono e o azoto passa a ficar entre o carbono e o oxigênio e forma-se aquilo que se chama uma ceto, porque tem aqui o grupo de cetona, cetoamina, a que se dá também o nome de produto de Amadori. O que acontece no caso concreto da hemoglobina A1C é a reação entre a glicose e o grupo amina terminal de uma valina da cadeia beta. E que forma, como já referi, numa primeira etapa, a base de chifre ou imina e, posteriormente, dando origem a uma cetoamina ou produto de Amadori. E é exatamente esta cetoamina da hemoglobina, por ligação, como disse, ao azoto terminal de uma valina da cadeia beta, que dá origem à nossa hemoglobina A1C. Ora, este produto de Amadori é bastante estável e demora algumas semanas até começar a sofrer degradação. E a sua degradação pode dar vários compostos. Nesta parte, como eu referi, sendo uma reação espontânea, ela pode dar diversos produtos em função do meio onde se dá. Alguns destes processos que aqui estão descritos só ocorrem por aquecimento. Como eu já referi, muitos dos estudos que foram feitos foram na indústria alimentar. E porquê? Porque na sequência desta reação de Maillard, e depois da quebra do produto da Amadori e havendo a formação de vários tipos de compostos que depois vão reagindo com outras aminas, com outros açúcares, glicídios, vão-se formar os polímeros e copolímeros de cor castanha, que chamamos melanoidinas, e que são exatamente os responsáveis por aquele escurecimento dos produtos que vão cozinhar. A carne, quando vai cozinhar, a massa
que vai cozinhar e que dá origem ao pão, aquela casca castanha, tem exatamente a ver com a reação de Maillard. E daí que ela seja particularmente estudada pela indústria alimentar, porque é exatamente estes produtos que, além de darem a cor, também vão dar o aroma e um sabor característico aos alimentos. Portanto, de uma forma mais esquemática, as aldoses, normalmente a glicose, reagem com aminas, normalmente de proteínas ou de ácidos aminados ou aminoácidos, formando a tal glicosamina, uma imina ou base de chifre, que na maior parte dos casos vai sofrer o tal rearranjo de Amadori, dando o produto da Amadori ou cetoamina. E depois, como eu disse, isto pode seguir em função das características do meio, caminhos diferentes, dando também aquilo que chamamos de AGEs ou Advanced Glycation End Products, produtos finais da glicação avançada. Muitas vezes a reação de Maillard é descrita de uma forma semelhante à peroxidação, considerando uma fase inicial de condensação, em que é aquela fase de formação do produto da Amadori, em que uma amina reage com o carbonilo, ao fim de algumas horas começa-se a formar a base de chifre, essa base de chifre é estável e ao fim de poucos dias passa a dar sofre o tal rearranjo da Amadori, dando a tal cetoamina. Como eu disse, o produto da Amadori é bastante estável, mantendo-se durante largas semanas, mas na fase avançada vai sofrer degradação e costuma-se descrever que se formam numa primeira fase carbonilos reativos, que às vezes aparece esta sigla RCC, Reactive Carbonyl Compounds. Numa fase final, e volto a dizer que isto é um certo paralelismo com a peroxidação, os carbonilos reagem com as aminas, ocorre a formação das melanoidinas e dos AGEs. Esta descrição não é efetivamente verdadeira, porque estes AGEs também se podem formar nesta fase avançada. Muitos destes carbonilos também são considerados AGEs, mas funciona como uma forma esquemática de percebermos que há uma primeira fase que leva à formação do produto da Amadori, depois a sua degradação, que é a tal fase avançada e que há uma certa propagação, e depois uma fase final. O que são os AGEs? Os AGEs são os chamados produtos finais de glicação avançada. Mais uma vez, este termo não é correto. Na altura pensava-se que eram produtos finais, mas o acrónimo AGE, que em inglês também quer dizer idade ou envelhecimento, é particularmente útil neste tipo de compostos, porque eles também realmente estão relacionados com a idade e com o envelhecimento. Portanto, o acrónimo mantém-se, apesar de não descrever, não são efetivamente produtos finais. Eu vou apresentar agora alguns compostos que estão descritos e que muitas vezes aparecem referidos como AGEs. Temos, por exemplo, o glioxal e o metilglioxal. Quer dizer que estes dois, como estão a ver, ainda têm, aliás, mesmo esta desoxiglicosona, ainda tem aldeídos e, portanto, às vezes até alguns autores ainda são reativos e alguns deles até aparecem nesta fase avançada. São alguns destes carbonilos reativos, serão exatamente estes compostos, particularmente estes dois, metilglioxal e glioxal, e que alguns autores até os apelidam de AGEs tóxicos. Devo dizer que qualquer destes três não são específicos da glicação. Por exemplo, este também se forma na oxidação e na peroxidação lipídica. Aqui o metilglioxal aparece também na peroxidação lipídica, pode aparecer no metabolismo do nosso organismo, a partir de vários compostos, como até mesmo de compostos da glicólise. Portanto, não são exclusivos da glicação. Aparecem depois aqui mais outro conjunto, este ainda com carbonilo livre, pirralina, mas nestes compostos já começamos a ver aqui
LYS, lisina, resíduos de aminoácidos. Neste caso, até temos 2 resíduos de aminoácidos. Quando eu falei no outro vídeo da glicosilação, eu referi que a ligação de resíduos de açúcares às proteínas poderia alterar a sua função. Ora, o que nós observamos aqui é que temos aminoácidos ou ácidos aminados a que agora estão ligados a umas cadeias que são diferentes. Podem ter carga, por exemplo aqui, vão ter características de solubilidade diferente e, portanto, poderão afetar o funcionamento das proteínas. E neste caso em concreto, aparece uma ligação entre 2 aminoácidos que estavam separados um do outro. Temos ainda outros compostos, como o GOLD ou o MOLD, ou aminas de alfa-aminoácidos, temos aqui esta amina que liga 2 lisinas, ou estes compostos, a carboxietillisina e carboximetillisina. Estes são aqueles que mais frequentemente aparecem referidos na literatura. Como estão a ver, estes são compostos que têm características muito diferentes e eu referi mais em concreto aqueles cuja fórmula está mais ou menos bem definida, mas temos outro tipo. Alguns autores propõem outro tipo de classificação. É frequente aparecer uma classificação baseada na fluorescência, em que separa os AGEs nos que são fluorescentes, como o caso de glioxalisina, pentosidina, que têm características de fluorescência. E muitas vezes também aparecem expoentes fluorescentes e não fluorescentes. E muitas vezes, neste caso, também separa se são ou não estabelecedores de crosslinks. Já irei falar desta questão dos chamados crosslinks. Outros autores propõem uma outra classificação baseada no peso molecular, dividindo-os em baixo peso molecular, basicamente foram estes que eu referi, ou de alto peso molecular. Normalmente os de alto peso molecular são aqueles que ainda se encontram ligados às proteínas. Isto tem a ver um pouco com aquilo que se considera que possa vir a ser o futuro desta área. Devo dizer que muitas vezes aquilo que aparece referido na literatura é que quando medem AGEs estão a medir fluorescentes, é o mais frequente. Um dos problemas de quando tentamos interpretar o que acontece é que este termo AGE, como referi, representa um grupo muito diversificado de substâncias e que ainda por cima, volto a referir, esta é uma reação espontânea em que podem acontecer vários tipos de reação em função do meio. Se temos compostos químicos tão diferentes como aqueles que eu apresentei, eles não implica que se deem exatamente os mesmos produtos e, portanto, tem havido alguma necessidade de se definir um pouco melhor, ou pelo menos caracterizar um pouco melhor, que AGEs é que são medidos para se conseguir começar a perceber melhor quais é que serão mais importantes em termos de saúde. Ora, eu descrevi a reação de Maillard usando o que é mais frequente. A glicose reagir com aminas, que eu referi fundamentalmente de proteínas, forma a tal base de Schiff, depois o produto da Amadori ocorre a sua degradação e leva à formação da AGEs. Mas isto, como eu também fui referindo, não é apenas a glicose, podemos ter outros aldeídos. E o fosfato do gliceraldeído não é só aldeídos, eu referi que era o grupo carbonilo, e portanto a frutose também pode reagir, o metilglioxal, o glioxal, que já falei, o gliceraldeído, que aparece na glicólise, entre outros compostos, todos eles podem dar AGEs. Neste caso, neste artigo, mostram como um conjunto de diferentes compostos pode dar diferentes produtos finais, e em função até do que vai encontrando no caminho. E é engraçado porque, apesar de nós referirmos fundamentalmente a glicose,
por ser um carbonilo mais frequente, o aldeído mais frequente, mas a reação pode ocorrer com a frutose, a ribose, o tal metilglioxal ou outros compostos. Mas não apenas com as proteínas. O DNA também tem aminas, assim como alguns lípidos. E, portanto, tem sido agora, mais recentemente, proposto a possibilidade de haver também a formação desta reação do Maillard, destes produtos de Amadori, quer com lípidos, quer com DNA. Estes não estão ainda muito bem estudados. Como eu disse, o que está mais bem estudado é a ligação com os AGEs. Mas já tem havido alguns estudos sobre, por exemplo, a contribuição da ribose. Ora, um dos motivos de se falar dos AGEs é porque eles parecem estar envolvidos na maior parte das complicações da diabetes. Também parecem estar relacionados com algumas das complicações da insuficiência renal e tem sido importante, ou parece ser importante, na progressão da aterosclerose e da doença cardiovascular, bem como a doença de Alzheimer, envelhecimento e alguns carcinomas. Quais são os efeitos destes AGEs? Um deles é exatamente aquilo que eu descrevi. Se nós, quando fazíamos a glicosilação de proteínas, podíamos alterar um pouco a sua função e até a sua conformação, o ligar um composto, no fundo também é um resíduo de um açúcar, produto da Amadori, e no fundo é semelhante a uma frutose, a uma desoxifrutose, se quisermos. Ou a minha, uma desoxifrutose. E, portanto, eu vou adicionar um resíduo que pode alterar a função da proteína. No entanto, os principais efeitos têm a ver com a alteração da estrutura do colagênio e da elastina. Aquilo que eu há pouco referi e que aparece aqui escrito, os crosslinks. Se pensarmos um pouco em alguns dos compostos de AGEs, alguns apareciam a ligar 2 aminoácidos. Isto significa que se fossem 2 proteínas diferentes, elas passariam a estar ligadas. Ora, quando eu altero as proteínas, como eu disse, hipoteticamente poderei alterar a função, mas se a proteína tiver um tempo de vida curto, ela será naturalmente degradada, é produzida uma nova proteína e, portanto, aquela alteração que ocorreu espontaneamente desapareceu. No entanto, em proteínas como o colagênio e a elastina, que têm tempos de vida muito longos, podem chegar aos 20 anos ou mais, se houver alteração da sua estrutura, ela vai se manter. E no caso concreto das fibras de colagênio e de elastina, elas são importantes para manter uma certa flexibilidade dos tecidos, concretamente do tecido conjuntivo. E, portanto, são muito importantes para manter a flexibilidade da pele, dos vasos sanguíneos, entre outros. Se começamos a criar ligações entre as diferentes fibras, o que acontece é que vamos dificultar o seu movimento e, portanto, vai haver uma perda de flexibilidade dos tecidos, que é exatamente um dos problemas que acontece com o envelhecimento e que parece ser devido ao efeito da glicação, que de alguma forma nos vai, perdoem uma expressão, cozinhando em lume brando. Para além disso, sabe-se que a interação, especialmente com lipoproteínas, especialmente as LDL, que são particularmente sujeitas a reagir com a glicose, vai aumentar o risco de aterosclerose. E, por fim, a interação com o receptor. Foi, no fundo, uma surpresa quando se estava a falar dos AGEs, e que eram aparentemente substâncias que não seriam nocivas ao nosso organismo, e veio-se a descobrir que havia receptores, e estes receptores, entre outras coisas, também mediavam uma resposta inflamatória com libertação de fatores de crescimento e citocinas, e aumentavam o stress oxidativo. Esta ligação do AGE ao seu receptor, o RAGE, Receptor for Age, ativa uma série de vias
que são centrais no metabolismo e ativa também fatores de transcrição centrais, como o NF-κB, um fator de transcrição nuclear. Para além disso, esta sinalização, reparem, a ligação do eixo ao seu receptor, a ativar uma série de cascatas e fatores de transcrição, mas parece também que os próprios AGEs estão relacionados com os chamados ROS, os radicais de oxigênio, e, portanto, alguma relação entre a glicação e a peroxidação. E são importantes na indução do stress do retículo endoplasmático. E, entre outras coisas, nas cascatas que são promovidas, vão promover o aumento da inflamação, aterosclerose, proliferação, fibrose, angiogênese e apoptose. A maior parte das vezes, como eu já referi, via NF-κB. Aqui podemos ver como há uma localização deste receptor em praticamente todas as células que estão envolvidas hipoteticamente envolvidas na aterosclerose. As células do endotélio, as células endoteliais, os monócitos, os macrófagos, as células da musculatura lisa, e, portanto, são tudo potenciais alvos da ligação dos AGEs, e se eles também se formam com uma boa extensão no sangue, vão poder atuar nestas células que estão por todo o organismo. E aumentando assim o stress oxidativo. Os crosslinks, como já disse, são responsáveis pelo endurecimento dos tecidos, concretamente, neste exemplo, dos vasos e dos músculos, o miocárdio. A ligação ao receptor desencadeia um conjunto de respostas, aterosclerose, fibrose, vasoconstrição, por aí fora, e no seu conjunto, esta reação de Maillard, esta glicação, esta formação dos AGEs parece estar relacionada com a falha cardíaca. Também alguns autores sugerem uma relação destes AGEs com o cancro. Mais uma vez temos aqui a descrição da reação, uma amina e um açúcar, não o grupo COH, mas genericamente, como eu disse, o grupo carbonilo, habitualmente o aldeído da glicose, formado à base de chifre, depois o produto de Amadori, que entretanto irá degradar, dando origem aos tais intermédios e aos chamados AGEs. Os AGEs, ao ligarem ao receptor, desencadeiam um conjunto de respostas inflamatórias. Na defesa contra os AGEs, temos a nível do nosso organismo a filtração renal. E este é exatamente um dos problemas dos doentes com insuficiência renal, é que os AGEs permanecem mais tempo em circulação e, portanto, poderão interagir durante mais tempo com os seus receptores. Mas a ação de enzimas, especialmente enzimas que removam os aldeídos, quer por oxidação, quer por redução, também, no fundo, ajuda a diminuir esta glicação. E, por fim, o próprio receptor. A ligação do AGE ao seu receptor é importante na sua remoção. Recentemente tem aparecido a descrição de outros receptores, um S-RAGE, que é no fundo um receptor solúvel, em que há alguns autores que dividem ES, que é um solúvel de produção endógena, e outro obtido S por quebra proteolítica. Portanto, é importante, quando se está a ler artigos, tentar perceber a que é que os autores se referem. Em termos do que podemos fazer do ponto de vista de defesa contra estes AGEs. Como referi, um dos problemas dos AGEs é o que acontece na diabetes e, por isso, uma das formas de controlar é controlar os níveis de glicose. Este é um fator muito importante. É mais fácil olharmos aqui para este esquema porque, no fundo, resume tudo aquilo que foi dito. A glicose, volto a referir, podem ser outros
mas a glicose é normalmente o aldeído mais importante, reage com proteínas, dá a base de chifre, produto da Amadori, que depois vai degradar e dar origem aos AGEs e formar os tais crosslinks. Estes AGEs podem interagir com receptores, mediando uma resposta que tem vários efeitos, nomeadamente inflamatório. Portanto, como referi, um dos primeiros pontos é controlar os níveis de glicose. Isto é exatamente o que acontece com a hemoglobina A1C, que nos indivíduos que são diabéticos têm níveis mais altos e tem exatamente a ver com isto. Relembro que a hemoglobina A1C é o produto da Amadori. Se a reação é uma reação espontânea, quanto maior a concentração de um dos reagentes, maior a formação de produtos. Os indivíduos diabéticos caracterizam-se por terem níveis de glicose mais altos e durante mais tempo. E, portanto, esta reação naturalmente irá ocorrer em maior extensão, daí que tenhamos maior produto da Amadori, no caso dos diabéticos, níveis da hemoglobina A1C mais altos do que nos indivíduos normais. E claro que quando a diabetes é não controlada, estes valores ainda mais altos estão. E por isso é que normalmente assumimos que refletem um pouco os níveis de mais ou menos uma média dos níveis de glicose das últimas 3, 4, 5 semanas. Um outro efeito importante, e voltando aqui, é a adição de antioxidantes. Tem-se verificado que os antioxidantes diminuem a formação do produto de Amadori e daí a sua utilização. Para além disso, tem havido alguma tentativa de descobrir inibidores da formação dos AGEs ou do produto de Amadori. Um dos compostos que tem sido estudado é piridoxamina ou vitamina B6. Também a metformina, que é utilizada no controle da glicemia, um chamado antidiabético oral, parece também inibir a formação dos AGEs. Neste caso, a metformina tem 3 mecanismos de ação. Por um lado, ajuda a controlar os níveis de glicose, também parece ativar os antioxidantes e parece ser inibidor dos AGEs. Tem vindo a ser feitos alguns estudos para verificar se realmente é eficaz em todos estes efeitos. Há mais outros compostos que têm vindo a ser testados, mas ainda nenhum que eu saiba com capacidade de ser utilizado de forma efetivamente preventiva. Depois temos destruição dos crosslinks, das ligações cruzadas. Tem havido de ser feitos alguns estudos, já alguns ensaios clínicos, concretamente com este Algebrium, sais fenaciltiazólicos, em que a tentativa é quebrar estes crosslinks, conseguindo reverter um pouco aquele endurecimento dos tecidos. Depois temos aqui, como 5, os aids exógenos. A diminuição, menor ingestão de AGEs. Aqui, particularmente, dietas mais pobres em AGEs, que no fundo também muitas vezes são menos saborosas, será, por exemplo, evitar aquela parte mais tostada dos alimentos, aquela parte de fora que está mais cozida, que é mais rica em AGEs, mas também, como eu disse, também é um dos principais responsáveis também pelo sabor dos alimentos. E, portanto, temos aqui assim também algo que nos dá algum prazer e que é importante. Mas outro efeito, a cessação tabágica. O tabaco também é uma fonte importante de AGEs. Tem havido algumas tentativas, mas que não têm tido sucesso para tentar remover os AGEs, concretamente com receptores solúveis, mas os resultados não têm sido muito bons. Por fim, também outras tentativas cujos resultados não são também muito favoráveis é atuar a este nível ou da ligação do AGE ao receptor ou depois no sinal que é modulado posteriormente. No entanto, como eu já referi, esta ligação do AGE ao receptor mexe com uma série de sinais que são centrais
no metabolismo celular e daí que seja muito difícil intervenções nesta área. No entanto, estes AGEs não são apenas, vá lá, os maus da fita. Esta ligação do AGE ao seu receptor é muito importante na regeneração, quer a regeneração de fibras musculares, quer de fibras nervosas, e parece ser importante no funcionamento dos linfócitos T. Portanto, resumindo, mais uma vez, a glicação, resulta da reação do Maillard, uma amina reage com um carbonilo, forma-se uma base de chifre ou uma imina, que depois sofre o rearranjo dando o produto de Amadori ou cetomina. Este produto é estável durante algum tempo e nós medimos-lo concretamente no caso da hemoglobina A1C, que até nos permite relacionar com a glicemia ao longo dos últimos tempos. E depois ele vai sofrer uma degradação, dando origem a compostos que são os AGEs e podendo até ficar ligados às proteínas. Estes AGEs, no fundo, resultam de uma alteração das proteínas e, portanto, uma alteração da atividade. Isto pode ser um dos efeitos possíveis, mas os principais efeitos têm a ver com crosslinks que se estabeleceram entre proteínas, especialmente aquelas de maior tempo de vida, como o caso do colagênio e da elastina, e que leva à perda de flexibilidade dos tecidos, e depois a ligação aos receptores dos AGEs que medeiam uma resposta inflamatória. Como se sabe, a resposta inflamatória é muito importante na regeneração das células, mas quando nós não conseguimos resolver a resposta inflamatória, muitas vezes depois ela vai levar a problemas e é exatamente o que parece acontecer em alguns dos processos que vão ocorrer no nosso organismo e que vão levar a danos provocados por esta glicação.